Hoje eu quero apresentar para vocês uma visão, né? A gente tem vistas nas coisas, mas uma visão, um chapéu, um óculos mais amplo, né? E mais estratégico, não necessariamente técnico. E a gente, na Timbira, eu acho que agora há pouco a gente estava falando ali na palestra do Manu, a gente fala muito de sustentabilidade, a gente fala muito de entender quais são as necessidades do presente para a gente trabalhar, as necessidades que a gente vai ter no futuro para a gente trabalhar no presente e a gente não ficar a descoberto, digamos assim, né? Então, sou Karen Keller, sou administradora e marqueteira. Eu sei que marqueteiro é quase uma ofensa hoje em dia, né, se chamar de marqueteira, mas eu que eu sou, né, formada lá na administração. E eu fiz mestrado em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade pela URGS, lá em Porto Alegre. Quando eu estava terminando o mestrado, eu estava entrando com os 2 pés na Timbira, porque a Timbira já é um caso antigo, né? E aí, no final das contas, eu comecei a perceber algumas coisas, algumas recorrências com o que a gente vê de sustentabilidade. A gente estava lá embaixo no auditório, tem lá, né, as diretrizes da OMS, né, e tal. Então a gente vê muito sobre isso. E no final das contas, o que a gente tem hoje quando a gente fala de um ambiente, né, um ambiente Postgres, uma empresa? A gente também tem esse olhar sobre como é que a gente perdura ao longo do tempo. Justo? Então, se a gente estava falando antes de, poxa, pode acontecer um monte de desastre, pode acontecer um monte de coisa, e a gente tem que cuidar para que quando essas coisas aconteçam, a gente já tenha um plano, a gente também tem que pensar em como que a gente pode construir um caminho menos incidente, menos apagar incêndio, né? E mais a gente construir uma coisa que perdure para o futuro da empresa, para o futuro dos times que estão atendendo os nossos ambientes. Justo? Se não ligar, não funciona, né? É bom? Também não funciona? Então tá bom. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem um conceito que ele é muito utilizado, que é a noção do desenvolvimento, que é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Justo? Mas aí quando a gente para olhar no nosso dia a dia, a gente também está falando sobre como que eu utilizo o recurso, como que eu, às vezes financeiro, né, que nem a gente estava falando, ou como que eu amplio, né, porque crescimento é constante, toda empresa, todos os dados de todas as empresas, eles estão em constante crescimento. Então, como que eu consigo continuar crescendo sem que isso seja ou tenha um impacto ali na frente? É construir coisas, não construir as coisas pelos workarounds, né? Pelas gambiarras, como é que é? Programação orientada a gambiarra, né? Vocês conhecem, né? Eu sei que vocês conhecem. E não pensar necessariamente em construir coisas que podem quebrar ali na frente, mas muito pelo contrário, em prever e construir coisas que podem continuar crescendo ao longo do tempo sem exaurir nossos recursos no momento presente. Justo? Isso é sustentabilidade. Então isso é o nosso dia a dia lá na Timbira, a gente fala bastante sobre isso. E quando a gente foi falar esse ano sobre... A gente queria fazer uma live, né? E aí a gente começou com o assunto porque toda hora a gente falava, não, Postgres, this is the way, né? This is the way. Sabe Mandalorian? Vocês conhecem Mandalorian? A gente é meio nerd, assim, a gente meio que faz essa brincadeira constantemente. Tem uma reação lá, this is the way. Então, a gente, Postgres é o caminho, né? Não deixa de ser uma forma que a gente enxerga que está em constante, então paralelo, né? Está em constante crescimento, nos dá a segurança necessária para a gente continuar apostando ali no que fomenta os nossos ambientes de dados, né? E, mais do que isso, dá a segurança de olhar para frente, porque a gente consegue olhar para trás e perceber que existe um equilíbrio entre as necessidades que vêm da comunidade e retroalimento, né, o uso das empresas ou das pessoas que estão começando, né, de como é que eu posso aprender, como é que eu posso continuar crescendo e como é que eu posso equilibrar recursos, muitas vezes financeiros, para eu continuar crescendo com sustentabilidade.
Então a gente chegou à conclusão. Por que o Postgres é o caminho? Porque o Postgres, ele consegue manter no processo de construção, né, do desenvolvimento dos meus ambientes, um processo sustentável. Ele consegue alimentar o meu processo quando eu olho para fora, e o meu processo interno de desenvolvimento, ele demanda coisas que podem ser supridas pela comunidade ou pelo desenvolvimento, né, mais amplo do ecossistema. Tá? Então, a grande questão aqui é que a gente tem um olhar de crescimento sistêmico. Quando a gente fala sistêmico, né, não é só no agora, é no agora, pensando lá no futuro e as coisas que eu preciso fazer ao longo do tempo para eu conseguir chegar lá. Justo? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, né, lá no mestrado, a gente fala de sustentabilidade sobre uma visão ambiental, então de ambiente, de estrutura, social, né, das pessoas que estão fazendo o processo ali de desenvolvimento, qual é a necessidade das pessoas que estão dentro dos ambientes, e também econômico, de recursos, né? Não necessariamente, quando a gente fala econômico, não é necessariamente do custo das coisas, mas de como a gente consegue fazer, retroalimentar esse sistema, e esse sistema conseguir se suprir dos recursos necessários. E quando a gente olha para os ambientes, e aí, né, Timbira já tem aí um tempo de vida, e a gente consegue olhar para os ambientes dos clientes, a gente consegue fazer esse paralelo. A gente tem os ambientes mesmo, as estruturas de dados, né, arquitetura e todos os pilares aí que envolvem. A gente tem ambientes de dados resilientes, tem ambientes de dados que vão perdurar ao longo do tempo. A gente tem as pessoas, né, quem são as pessoas que estão lidando com isso no dia a dia, quem são as pessoas que têm o conhecimento necessário para fazer com que esses ambientes eles continuem sendo sustentáveis, e quais são os recursos que eu tenho à disposição, né? E por recurso a gente tem a questão, sei lá, uma infraestrutura, de um treinamento ou da própria questão de orçamento, né, para eu conseguir fazer com que esse crescimento continue acontecendo. Justo? Então a nossa, assim como os dados eles continuam crescendo de forma cada vez mais exponencial, hoje não, acho que nem o mercadinho da esquina não tem dados, né? Porque todo mundo tem um RP, todo mundo tem e se baseia nos dados para a gente continuar crescendo. Eu venho do marketing, dado tem uma frase muito famosa, né? Os dados são o novo petróleo, justo? Então assim, nós estamos aqui dentro desse evento, estão diversas pessoas que estão buscando trabalhar a sustentabilidade de alguma forma desses dados. Às vezes pensando na consequência, às vezes a gente precisa pensar antes no planejamento, né? E se os dados eles são, a geração desses dados eles é cada vez mais exponencial, a gente precisa pensar em não só no agora, de novo, né? Mas quando tiver lá em cima, né? Quando eu já tiver a gente tem história de clientes, por exemplo, que de um ano para o outro dobrou a quantidade de espaço em banco nos ambientes. De um ano para o outro dobrou de novo. Cara, eu já sei que no outro ano vai dobrar de novo, eu já tenho essa noção. O dobrar de novo, ele parece no começo assim, mas ele vai subindo, ele é exponencial. Eu preciso ter essa capacidade de prever, né? E isso demanda das empresas que elas saibam criar estratégias que contemplem a velocidade dessa expansão. E aí, uma coisa que a gente traz muito aqui no nosso dia a dia da Timbira é, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando não só de repente, a área técnica conversar ali e pensar qual vai ser o espaço de banco que a gente vai precisar, mas também a área técnica conseguir ter, muitas vezes, recursos para conversar com a gestão. Eu ouço toda hora isso. Eu não consigo conversar com o meu gestor sobre esse planejamento. Será que a gente não devia conversar mais sobre isso? Então, a gente vem trazendo muito essa ideia dentro da Timbira de conectar as áreas diferentes, né? Buscar, às vezes, outras áreas, a área de desenvolvimento, estar mais conectada com o nosso dia a dia ali de desenvolvimento dos ambientes de dados. E tudo isso precisa ser de forma mais sustentável.
tem que escolher um caminho, né? A gente estava falando sobre isso. Então eu desenhei inteligência artificial, né? Desenhou um elefante, um mandofante para vocês, para a gente lembrar que essa questão do caminho existe uma jornada que a gente precisa tomar a partir de agora, que ela vai para além daquilo que a gente está conseguindo fazer, para o planejamento das coisas que a gente ainda não tem. Eu tenho backup, mas tem restore? Tem BIA. BIA é a palestra que o Manu deu agora há pouco. Tem que ter um planejamento, né? E tem que se perguntar as coisas mais importantes, né? E por que o Postgres ele tem sido o caminho? Como eu falei no começo, o Postgres ele permite que a gente tenha uma segurança muito grande sobre para onde ele está indo em termos de construção de ecossistema. Então, como é que eu planejo alguma coisa baseada num sistema, num banco de dados open source? Lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar com a Timbira, eu escutava muito essa questão assim do tipo, como que eu confio no Postgres? E aqui está uma das respostas. Se vocês forem olhar, o Postgres está em quarto ali, mas é o que tem o crescimento consistente. Aí eu tenho umas frasezinhas que eu falo toda semana para o pessoal, né? A primeira é "This is the way", e a segunda é "Consistência vence intensidade toda vez". Oi? Isso aqui é de quantidade, a DB Engines é um site, né, que eles fazem uma pesquisa sobre qual é o alcance de cada um dos bancos. Então eles têm toda uma fórmula de pesquisa própria deles, né, e eles vêm comparando os bancos relacionais, os outros bancos também, e bancos comerciais, né, com licença, e bancos open source, né. Eu acho que a quantidade de vezes que eles conseguiram pegar a expressão na internet, porque aí é a quantidade de vezes que as pessoas estão falando sobre isso, tá? Esse aqui até o Álvaro está aí, o Álvaro vai palestrar. É um índice de popularidade, né? A gente não tem como saber todo mundo que usa quais bancos. Então eles precisam de uma métrica e aí a métrica é um índice de popularidade. E tem a fórmula no site, se entrar ali no DB Engines, ele tem isso, tá? E essa daqui é a versão não logarítmica, né? Que aí lá tá assim, mas aqui a gente consegue ver bem próximo onde é que eles estão nesse sentido. Então, se vocês forem ver, tem uma lista gigantesca de bancos analisados lá, né? E volta e meia a gente tem alguns que pegam e saem assim, de baixo sobem assim astronomicamente e de repente eles começam a cair de novo. O único que está consistente ao longo do tempo é o Postgres. Se olhar, o único que está consistente ao longo do tempo é o Postgres, né? Às vezes, assim, crescendo consistentemente, né? Deixar assim, justo? Outra coisa, a gente tem uma pesquisa que chama Stack Overflow. Stack Overflow, eu peguei aqui só Professional Developers, né? Quem são as pessoas que usam isso no dia a dia. E se for olhar 2022, 2023, 2024, está só em crescimento. 46, 49, 50 e quase 52. Postgres é o mais utilizado, é o mais que as pessoas mais têm vontade de utilizar, é o banco que tem sido mais utilizado no dia a dia pelos developers que responderam a pesquisa. Essa pesquisa aqui, se eu não me engano, tem uns 25 mil respondentes. Tem muito mais desenvolvedor que tem, às vezes, pessoas que trabalham com o banco diretamente, né? Então, mais algumas pessoas que dizem assim, não, esse é o caminho. E essa daqui é uma pesquisa que a gente faz. Ano passado foi a primeira coleta que a gente fez. Estamos com a pesquisa aberta, quem passar lá no nosso estande tem o QR Code, eu vou mostrar para vocês também. Em relação aos respondentes do ano passado, a gente perguntou o uso de Postgres na sua empresa. Só para fazer um parênteses. A gente tem várias pesquisas no mundo. Tá? Tem inúmeras pesquisas mundiais, mas até onde a gente enxerga, essa daqui é a única pesquisa do Brasil, do mercado brasileiro. Então a gente gostaria muito que todo mundo fosse lá, respondesse, para a gente ter mais informações nossas, né? Do nosso jeito de fazer as coisas por aqui, tá? O uso de Postgres aumentou significativamente, aumentou ligeiramente, permaneceu estável.
Dentro das empresas que a gente pesquisou ano passado, ou aumentou muito, ou aumentou um pouco, ou permaneceu estável. A grande maioria permaneceu estável. Diminuiu 0,6%, ninguém diminuiu significativamente, é zero resposta, e não sei, foi 1,5%. Quem não sabia responder essa parte. O que eu enxergo, tá? Aí é uma coisa que eu... caneta não funciona. Tudo na vida é gaussiano, tá, gente? Se vocês pensarem que aqui tem uma curva de crescimento, o Postgres, ele tá aqui, ó. Ele tá num ponto de escala, de subir a escala. O que acontece? Toda semana a gente tem visto mais e mais pessoas, mais e mais empresas, e às vezes empresas muito grandes, usarem e trocarem para o Postgres. Eu tenho um dado também que eu não trouxe nos slides, mas vou contar para vocês. Na Timbira, no ano passado, a gente teve 127% de aumento de leads perguntando por migração de outros bancos para o Postgres. 127%. Em comparação com o outro ano. Esse ano a gente, de novo, tivemos muitos leads, não tenho o número, depois eu posso trazer isso na próxima pesquisa, então quem responder vai ter essa informação. Justo? Então qual é que é a questão aqui, né? Quando a gente olha para o nosso cenário, né, nosso dia a dia, a gente tem visto muitas empresas escolhendo o Postgres. E uma das perguntas que a gente fez na pesquisa do ano passado foi, tá, mas por quê? Por que Postgres? Né? Então, o que a gente espera do Postgres? Primeiro lugar, licença open source. A gente tem falado muito na questão da licença, tem muitas empresas mudando de licenças que às vezes tem um custo, né? E a gente fala lá dos recursos. Os recursos, eles sempre vão diminuindo ao longo do tempo, isso é uma regra econômica, né? Os recursos, eles diminuem ao longo do tempo. Nenhum recurso é infinito. Então, mesmo nas empresas e mesmo empresas que estão crescendo, conforme a empresa vai crescendo, elas vão começando a ser um pouco mais burocráticas com seus orçamentos. Justo? Acontece com vocês também? Vocês já viram isso? Empresa, quando é startup, às vezes a gente vai, tipo, só vamos, é isso aí, né? E daqui a pouco, conforme a gente vai crescendo, a gente vai estruturando o nosso orçamento de um jeito que começa a ser assim, tá, mas por que vocês querem usar esse recurso aqui nesse lugar? E a gente precisa ter mais ferramental para conseguir responder o porquê dessas coisas, né? Licença open source, então, foi, ano passado, o topo da nossa pesquisa. Eu quero pagar menos licença. Isso quer dizer que a gente tem um custo menor usando o Postgres? No geral, a gente vê que sim. Não quer dizer zero custo. Muitas vezes, startups começam com o Postgres porque ele acomoda grandes volumes de dados. Então, eu consigo aprender algo que depois, conforme eu for precisando aumentar ele, eu posso aprender mais e não tenho barreira de entrada. Se eu não tenho barreira de entrada, vai ficando mais fácil de eu trazer mais pessoas e a gente treinar sobre isso e fazer lab, etc. e continuar desenvolvendo o uso dentro de casa. Até chegar um momento, não, agora a gente precisa de alguma coisa mais profissional. E aí tem inúmeras empresas e eu acho que cada dia mais a gente fala isso e ficando muito feliz, né? Porque a Timbira está com 15 anos quase. Cada vez mais a gente tem mais empresas de suporte, a gente tem cada vez mais empresas que estão trabalhando e oferecendo produtos novos. Está aí, né? A Tembo está aí com a gente também oferecendo novos produtos. A gente está lançando novos produtos também. Então vai ter cada vez mais esse tipo de recurso no nosso dia a dia. A segunda coisa é confiabilidade e estabilidade. Então, lembrem da subida confiável, né? Quer dizer que todo ano, desde 2000, né, tem uma versão, major version nova. E tem um podcast do Fabrício que eu achei muito interessante, que ele estava trazendo isso, assim, que é... A grande questão do Postgres é que ele se preocupa, né, o grupo desenvolvedor do Postgres mesmo, se preocupa em construir coisas que não quebrem as versões anteriores.
E se isso acontece, né, a gente se preocupa, pode acontecer? Pode, como tudo na vida, né? Mas se preocupa muito em não necessariamente trazer coisas que estão lá na ponta, né, mas trazer coisas que consigam construir essa estabilidade, fazendo com que ninguém tenha um problemão muito grande na troca de uma versão para outra. Tá, mas e o que acomoda o que está na ponta? Como é que eu vou trabalhar com machine learning? Como é que eu vou trabalhar com vectors, né? Como é que eu vou trabalhar com geolocalização, né? Com dados geográficos, se essas coisas não estão lá dentro do Postgres? Bom, a gente, olhando para o Postgres, ele prima muito por desempenho, né? Mas as outras coisas que vêm na volta também primam por desempenho, também primam por confiabilidade. O que vem na volta? Que é o Postgres 360, né? É um ecossistema de extensões e ferramentas. Então, porque não tem barreira de entrada, existem muitas, qualquer pessoa pode ir e criar uma ferramenta, um utilitário, alguma coisa que possa acomodar alguma dor que alguma parte da comunidade tenha, ou a própria pessoa, muitas vezes. Justo? E quando a gente fala de ecossistema, aí a brincadeira aí dos planetas e do Mandalorian, né? Por que um ecossistema é tão importante? Porque nesse processo de ter um ecossistema, eu tenho uma visão do Postgres que é generalista, indo para uma visão especialista. Dependendo do meu caso de uso, né? O que eu preciso, qual é o meu ambiente, o que é que eu tenho aqui para transformar em alguma coisa sustentável, eu posso buscar alguma particularidade, alguma extensão que vai me entregar mais essa especificidade que eu preciso. E daí, para mim, esse é o pulo do gato do Postgres, né? Que, porque ele tem essa facilidade de ter cada vez mais extensões e utilitários e outras coisas disponíveis, né? Essa disponibilidade que é muito grande, faz com que a gente tenha uma solução para cada coisa. Justo? Vocês usam alguma extensão do Postgres? Né? Então a gente tem aqui, tem um gráfico até, essa palestra que eu dei junto com os guris num evento na semana passada, e a gente tem um gráfico de todo o ecossistema, né? Se procurar, tem um post da Timescale que traz todas as ferramentas que estão disponíveis até o momento, porque a gente constantemente consegue enxergar mais e mais e mais ferramentas. As mais conhecidas, exato. Né? Então, no final das contas, a gente tem uma expansão de ferramentas e de utilitários, etc., que também é exponencial. E que também facilita esse processo assim, tá, mas se eu preciso trabalhar com vectors, se eu preciso trabalhar com AI, tá, mas o que eu vou precisar colocar aqui para transformar o meu banco em algo que rode especificamente o meu caso de uso? Então, esse é o grande diferencial e é por isso que o Postgres tem sido utilizado cada vez mais por mais empresas. Tá? E nesse sentido, como eu falei, né, a gente precisa também pensar o seguinte: nós, como pessoas que trabalhamos com ambientes de dados, vai dar para a gente conhecer todas as ferramentas que estão disponíveis? O que vocês acham? Se é exponencial, não tem como, né, gente? Esse é um ministro. Não, porque não tem como. O que a gente precisa saber como pessoas que trabalham com ambientes de dados para entender dessas ferramentas, para conseguir trabalhar bem com essas ferramentas? O que vocês acham? A estrutura básica do Postgres, né? Os fundamentos, justo? Fundamentos.
A segunda coisa que a gente fala muito no dia a dia da Timbira é sobre ter também uma consciência de desenvolvimento de software, né? Um pensamento assim mais alinhado com isso. Né? E aí a gente brinca que a gente não tem que ser mais DBA, a gente tem que ser DSE. O que é DSE? Data Sustainability Engineers. Porque a gente tem que estar focado em conseguir também planejar bem o futuro e otimizar recursos ao longo do caminho. Então, hoje a gente não tem que estar treinando mais DBAs. Nossos consultores não são mais DBAs. Todo mundo está em treinamento para virar DSE. Porque tem uma coisa também que é a cereja do bolo. Que é aprender a aprender. Aprender a transformar labs e construir labs e testar e fazer validação. A perceber risco. Né? E construir planejamentos que acomodem os riscos que são percebidos. A se perguntar as coisas que são importantes mesmo. E sair só da visão operacional e partir para uma visão mais estratégica. Justo? Eu trouxe uns casos de uso aqui, porque como a gente pode, né? Por exemplo, a gente teve uma plataforma de comunicação há algum tempo atrás. A gente continua atendendo eles, né? A gente continua fazendo estruturas, né? Mas uma das coisas que mais aconteceram com eles, e todo ano é um momento de, eles trabalham muito com Black Friday. Na Black Friday, a coisa é tiro, porrada e bomba. Insana, né? Então, como é que a gente pode não ser insano? Como é que a gente pode se prevenir antes de chegar no momento? Né? Então, workloads com picos de aproximadamente 800K e média de 400K durante a Black Friday. Diferentes áreas de negócio interagindo conosco. Eu trouxe isso porque eu acho que é extremamente importante. Às vezes a gente está interagindo com o time que trabalha dados, né, que trabalha com a estrutura dos dados, trabalha com o crescimento do banco e coisas assim, mas tem times paralelos ali que não conversam nem com a gente, às vezes nem com eles. Então a gente começou a perceber, e essa empresa aqui, mais do que isso, eles começaram a comprar outras empresas, e esses outros times começaram a se aproximar da gente. E a gente começou a conseguir trabalhar sustentabilidade bem antes do momento da crise, né? Bem antes do momento da crise. Construir coisas. O Jean trabalhou num grande projeto, né, Jean, para antecipar esses problemas, para eles não virarem incidentes no final. Tá? Então, uma plataforma de comunicação. A gente tem também uma empresa de varejo, né, que aí ele tem uma Black Friday de 3 meses. Isso aqui é um grande varejista do Nordeste, é o maior do Nordeste. Eu vi uma postagem de sistemas que era o 3º maior do Brasil, né? Então, assim, é uma galera. Vou ter que ir lá para participar do aniversário deles em algum momento, né? Vou ter que ir ao Nordeste uma hora dessa, né? Só para dar uma volta lá. E eles têm 3 meses de oferta, que é um negócio assim... eu acho que a galera espera os 3 meses para comprar as coisas lá. Tá? Esse cara, ele nos contratou e um tempo depois ele disse assim, eu consigo dormir no final de semana. Para mim isso é sustentabilidade, não sei vocês. Né? Eu consigo dormir no final de semana. Esse ano, no aniversário, ele não teve nenhum incidente. A gente tem um contrato até bem extenso com ele e o nosso trabalho é ir resolvendo coisas, antecipar planejamento e construir essas coisas com bastante tempo de antecedência e ir resolvendo os problemas que são sabidos, para a gente descobrir e colocar para fora os problemas que a gente ainda não sabe. Tá? E aí conseguir fazer esse desenho de planejamento para frente. Tá? A gente tem uma instituição financeira, tá? É um dos bancos ali do Sul que tem um Pix rodando, né? Banco normalmente trabalha com muitas auditorias, tem muita coisa que tem que acontecer, né, para eles estarem ok. E o Pix está rodando em alta disponibilidade, em conformidade com os órgãos reguladores, então isso é uma coisa extremamente importante para eles. Né? E também temos anonimização e criptografia de dados em trânsito e em repouso, que também é extremamente importante para
para sustentabilidade do ambiente deles. Manu perguntou antes, né? Qual é a possibilidade que essa empresa aqui tem de perder dados? Existe possibilidade, mas não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, isso tem que estar no plano, né? E também a nossa piadinha interna, a gente está trabalhando agora e a gente adora, e também é o motivo do nosso fundo aqui de universo. Um laboratório eles estão trabalhando com, como é que é o nome do? O telescópio James Webb. James Webb. Tira fotos do universo, sabe? Aquelas fotos que a gente vê de vez em quando, tirava foto de um buraco negro e conseguiram enxergar as coisas e tal. É isso aí que eles coletam lá para dentro, porque é um laboratório brasileiro e eles estão trazendo as informações para que os pesquisadores brasileiros consigam trabalhar nessas informações aqui. Tá? Então, o projeto é para um banco de 500 tera de dados. Tá? 500 tera de dados representam 40 bilhões de objetos mapeados no universo. E aí, cada noite, eles coletam de 15 a 20 tera de imagem. E aí não são necessariamente as imagens que estão no banco, mas as suas camadas de imagem. Então, cada imagem contém aí mais ou menos 6 GB e se coleta isso a cada 15 segundos. Será que o Postgres aguenta? É isso que nós estamos mostrando, ele aguenta. Legal? Não. Então, eu acho que é isso, assim, sabe, gente? A gente tem que olhar em termos de ambiente, de pessoas e de recursos. Né? Quando a gente fala de ambiente, essa construção de como que eu planejo o meu futuro, como é que isso é um projeto, tá? Esse dos dados astronômicos. A gente tá junto com eles, montamos toda a infra, né? Os orçamentos para comprar os servidores e coisas assim. Estamos acompanhando desde o ponto zero, porque o projeto ele é muito grande. Então, no final das contas, a ideia aqui é que a gente precisa conseguir ter essa capacidade, esse óculos, eu uso muito isso, né? Esse óculos que vê lá na frente. E quais são as coisas que precisam estar aqui no meio do caminho para essas coisas acontecerem? Para a gente conseguir ter um banco de 500 tera. A segunda coisa é que não é só sobre a versatilidade, né, e o custo-benefício de não ter uma licença, de conseguir fazer a construção de um ambiente desses sem necessariamente ter custos iniciais ou barreiras de entrada. A questão aqui também é que a gente precisa consistentemente estar desenvolvendo esse olhar. As pessoas que atuam nos ambientes de dados precisam trabalhar esse olhar. Precisam fazer as perguntas certas. O que a gente precisa para conseguir dar sustentabilidade para esse nosso ambiente aqui? Sair de DBA e ir para DSE. Justo? O que a gente traz aqui, tá? PG Tribe é a nossa forma de tentar fazer isso com pessoas. Porque a gente faz isso com empresas, a gente dá treinamento para empresas, então o PG Tribe é a nossa forma de trabalhar com pessoas. E lá no PG Tribe, nosso objetivo é criar DSEs, não mais DBAs. Né? Então, para além do Postgres e os fundamentos, a gente tem essas outras visões de como é que a gente precisa se desenvolver. Né? É um espaço aberto, é só entrar. Se entrar, pode mostrar lá embaixo no stand, ganha caneta, adesivo, etc. Hoje nós estamos assim, ó, né? Eu falei, eu brinquei, nós estamos, é muito fácil ganhar brinde hoje, tá? E a gente está lançando aqui na PGConf, a gente trouxe o primeiro curso, né? Porque a gente está pensando em novas formas de fazer as coisas. Não é só a gente assistir curso e entender que, né? Mas quem comprar o curso aqui na PGConf também ganha um brinde exclusivo, só para os primeiros, um kit exclusivo do PG Tribe. Tá? Então vocês vão ouvir bastante falar do PG Tribe por aí. Além disso, a pesquisa que eu pedi para vocês, eu gostaria muito que todo mundo que pudesse respondesse. Depois que a gente tiver
os resultados da pesquisa, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um documento com as nossas análises, as nossas, adicionar o nosso conhecimento ali e mandar para todo mundo que respondeu a pesquisa, tá? Então a gente sempre traz caso de uso, a gente sempre traz dados que a gente tem no nosso dia a dia com a Timbira, né? Então essas coisas a gente vai adicionar nessa conversa também. E se alguém precisar, né? E se alguém gostaria que a gente pudesse conversar com os gestores também, isso é uma coisa que a gente quer começar a fazer. E eu acho que é bem importante às vezes a gente ter essa pesquisa respondida e bem consistente, né? Para a gente conseguir levar essas informações, tá? E quem quiser me adicionar no LinkedIn, tá aí, Karen Keller. E quem quiser seguir a Timbira, por favor, como é que é? Clica no sininho, compartilha. A gente está sempre por aqui e a gente quer trazer cada vez mais esse olhar de inteligência, né? Inteligência em Postgres para nós é muito mais do que só o nosso conhecimento, mas é a construção de um conhecimento que a gente tem dentro de casa que é coletivo, né? Mas muito mais essa troca que a gente tem também com a comunidade e todas as coisas que a gente vê que acontecem, a gente quer estar cada vez mais juntos. Justo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês.